Como nós falamos no primeiro vídeo, nesse vídeo nós falaremos quem ou que é Lilith. Naturalmente, aqui no Google ou no YouTube, vocês vão encontrar centenas e centenas de materiais e de vídeos sobre Lilith. Nós assistimos, analisamos e vimos que grande parte desses trabalhos, desses cultos, são promovidos por pessoas que, sem dúvida alguma, têm algum problema cognitivo, têm uma dificuldade enorme de interpretar, e aí começam a fazer barbaridades, como dar sangue morto, como fazer um bocado de bobagem, de meditar. Eu vi essa semana uma menina dizendo que eu fui meditar em Lilith. De manhã eu tinha outra mulher bizarra, que uma mulher estranha, estranhíssima, que ela dizia que acorda 3 horas da madrugada para meditar em Lúcifer. E aí também tem pessoas que estão meditando em Lilith. E aí elas retratam essa questão de esvaziamento de forças físicas, de sentir-se mal, de ter diarreia, de vomitar e etc. e tudo. Então a gente vê realmente que existe muito doido dentro do satanismo. Mas para aquelas pessoas sérias, inclusive para elas, nós também estamos disponibilizando o nosso jogo de tarô, baralho cigano e búzios, pelo número 81993933813, que vamos deixar aqui no card. Vamos deixar aqui, aliás, embaixo do vídeo. E o card do último vídeo que fizemos, em que falamos que a gente vai falar para você que é um buscador sério, uma buscadora séria, quem ou o que é Lilith. E em vez de falarmos dos erros, de todas essas mentiras perpetradas através da internet sobre esse arquétipo extraordinário, nós iremos falar a verdade sobre e como aproveitar esse arquétipo. Como nós falamos a verdade, nós não estamos dizendo da verdade absoluta. Nós estamos falando o que nós aprendemos em 6 anos de culto a Lilith, com 2 sacerdotisas espetaculares. Aqui no templo, que funciona já com esse ano há 7 anos, tivemos uma grande sacerdotisa chamada Évora Plena Dassanamu. De acordo com a questão lá de Lilith, de acordo com o jogo luciferiano, essa menina fez parte da mesma escola de São Cipriano nas vidas anteriores. E ela tinha por Lilith um amor profundo. Foi ela que fez que o culto da Lilith viralizasse. Ou seja, nós conseguimos vender muito pactos da Lilith, muitas pessoas de diversas etnias, como diz a Bíblia, raça, tribos e nações, procuraram aí os trabalhos da Lilith. A posteriori, Lakshmi Plena Deva, que é meu querido passarinho, tomou sobre si essa responsabilidade de cultuar Tsikiu de Kahá. Este é o nome dessa entidade que o populacho chama de Lilith. E nós falamos desse nome porque é um nome iniciático. Lamentavelmente, não é um nome que você vai dizer e simplesmente porque você está sabendo agora do nome, que você não sabia antes, ou que talvez soubesse, não é por você saber o nome da entidade, que não é uma entidade, mas uma divindade, que vai funcionar para você. Então, antes de tudo, é importante que você leia para compreender Lilith, para despertar o seu arquétipo. É importante que você leia bons livros. Nós podemos recomendar 2, mas há diversos. Temos esse aqui de Barbara Beck Kotov, PhD. Ela escreve o livro da Lilith, que
que está encontrado aí para você devido à câmera do celular. O resgate do lado sombrio e do feminino universal. E há outro que merece uma leitura, que é Encontro com Lilith, mulher, demônio e deusa. Porém, quando você estuda e se aprofunda nos cultos de Lilith, pelo menos historicamente você vai ver aquela coisa que nós já falamos no primeiro vídeo, que ela teria sido a primeira mulher de Adão e que depois foi demonizada pelo culto hebraico através de judeus. E há um livro escrito sobre ela, quer dizer, é um livro escrito sobre essas forças naturais, e o Zohar, o livro dos esplendores, é que conta a história de Lilith. Essa história que entendemos que ela era a primeira mulher de Adão. Mas o interessante de Lilith é a maneira como ela influenciou em redor do mundo, particularmente nessas nações em que a mulher foi mais humilhada, o culto a entidades que lembravam essa personagem. Então Lilith, no Zohar, é uma mulher completamente rebelde ou empoderada, uma mulher gloriosa, uma mulher que não quis ficar por baixo. E nós vamos ver que na diáspora negra, nos 350 anos de escravidão do Brasil, leia-se de Laurentino Gomes os 3 livros, a sua trilogia, com o título Escravidão, você vai observar que é ali onde a história de Lilith reaparece como Pombagira. Naturalmente, os babalorixás vão falar mais sobre essa questão da raiz do nome, mas na verdade é que Pombagira, senhoras e senhores, ela não existia na África. Ela não é algo que veio dos cultos iorubanos, das tribos iorubanas, bancos. Não, não é. Ela nasce no Brasil. Rubens Saraceni escreveu Pombagira Orixá e trouxe uma história romanesca, uma história inventada, digamos assim, sobre Pombagira Orixá. Segundo ele, disse as entidades para ele, revelaram que havia nesse panteão dos negros, nunca comprovado pela história, pelos estudos de pessoas sérias, como Reginaldo Prandi, que escreveu Mitos e Lendas dos Orixás, e nem como Pierre Verger, que escreveu o livro Orixás, que é um clássico da Fundação Pierre Verger, não se fala desse orixá. Porém, Pombagira surge. E ela surge no período em que havia, após a escravidão dos negros, os cultos que estavam nascendo. A Umbanda, o Candomblé. E aí a polícia devassava, destruía esses terreiros, como estão acontecendo agora, né, com os traficantes no Rio de Janeiro, que são evangélicos, traficantes evangélicos que destroem terreiros que ele considera do mal. Eu estou falando de assassinos, estou falando de estupradores, estou falando de tudo que não presta, destruindo aí os terreiros de matriz africana. Na Umbanda, quando a polícia perseguia, eles queriam muito saber o que era praticado ali, se havia alguma entidade que desafiasse a ordem legal, que era justamente a ordem da igreja. Quando nós falamos da igreja, gente, falamos da igreja católica. Era a igreja católica que tinha poder na época, né? Essas denominações e seitas aparecem muito tempo depois, e ainda hoje a igreja católica tem muito mais poder do que nós imaginamos. O papado tem mais poder do que muitas igrejas evangélicas reunidas. O Vaticano tem mais segredos sobre terra e céu do que você imagina. Então, o que acontece? É justamente ali, nessa Umbanda, nesse candomblé que era reprimido pela polícia, que aparece
Zezinho de Golmeia. Zezinho de Golmeia era homossexual, o Zezinho de Golmeia era homossexual, e ali nos cultos de Umbanda ou de um candomblé mais leve, na alcova ali em segredo, ele recebia esse Zezinho de Golmeia, ele recebia pombagira 7 encruzilhadas. E em outro local, uma negra pobre, Manheda, ela ia receber Exu de 7 encruzilhadas. Então, além de surgir ali um culto novo, que não era mais Umbanda e nem era Candomblé, mas agora é Quimbanda, porque na Umbanda ou no Candomblé, Exu é considerado um escravo dos deuses. E Pombagira, ela vem e aparece como somente uma entidade prostituída. Mas na Quimbanda, em que Zezinho de Golmeia e Manheda fundaram, Pombagira e Exu, eles aparecem no outro patamar. Eles agora não são mensageiros de nenhum orixá, não são moleques de recados. Agora, Beelzebub tem Exu tem o seu próprio altar, que é o Exu Beelzebub, é o maioral. E aí tem toda aquela corrente de pombagiras extremamente livres para poderem trabalhar. Pois bem, essas pombagiras, elas aparecem ali no meio dos negros que são reprimidos, não é? Desde a escravidão. E essas é ali no candomblé, gente. É ali justamente na alcova, nas camarinhas de candomblés, que vai nascer a sugestão. Observem bem, que nascem a sugestão das mulheres se tornarem rebeldes, largarem seus espartilhos, mostrarem os ombros, as pernas através da minissaia e outras ideias que são consideradas demoníacas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é a história que conta, né, que são os vencedores que contam a história, e naturalmente não iam dar créditos a essa mulher rebelde, que é justamente Pombagira, que nasce ali como derivado da diáspora negra. Essas sugestões de mudança de roupa, de trabalho com envenenamento para matar os seus senhores, para se livrar dos repressores, tais, né? Então, eles não vão falar exatamente disso, mas é o que nós vimos na escravidão. Dentro da escravidão, Pombagira surge e é ela que conta, né, como se envenena os patrões. É ela que apresenta como é que faz as grandes amarrações, os adoçamentos, as dominações de homens. Então, a história que nós vemos em Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, em Vielas e Mucambos, do próprio autor, e mesmo na obra de Laurentino Gomes, faltou esse episódio. Então é ali onde essas mulheres ricas vão buscar essas ideias. Observem bem, nessas alcovas, essas mulheres brancas, ricas, burguesas vão buscar essas ideias da revolução na moda, na arte e em tudo mais. Porque aí surge esse demônio de saias, que é justamente Pombagira. E Pombagira não é Lilith, mas é uma figura nitidamente brasileira, porque não há em Cuba, mas é nitidamente brasileira. E aqui onde os negros sofreram sua pior repressão, aqui onde se teve mais imaginação para criar objetos de tortura contra os negros, nasce essa figura extraordinária de Maria Padilha, e nasce o Pombagira Rosa Caveira e etc. e tais. E todas elas vão ter, é claro, toda uma história por trás. Porque você cria uma forma de pensamento, né? E você precisa agora criar toda uma história, e os pais de santo tiveram criatividade
né, para criar essas histórias a respeito de tudo. E agora o que nós temos é uma Maria Padilha, que nasce na Espanha, etc. e tal. Mas no começo, quando essas Pombagira Carmen, Rosa Caveira começaram a surgir, não havia história nenhuma por trás. Essas histórias, elas foram costuradas e trabalhadas através dos séculos. Então, Pombagira é isso. Pombagira, ela vai apresentar para a mulher que, sim, ela pode ter o homem que deseja, o homem que mexeu com ela, o homem que mexeu com seus sentimentos, que a engravidou e que agora ela quer de volta porque foi enganada, se viu usada, abusada. Então, ela vai aí consultar as pombagiras, agora no Brasil todo, em casa de candomblé, quimbanda, macumba e até em banda, você vai poder ter acesso aí à pombagira. Mas nitidamente, e eu repito essa palavra porque é em Lilith que essas pombagiras têm a sua origem. Então, para além de tudo que nós vimos, que os judeus disseram para a gente, através do Zohar, o livro dos esplendores, para além desse estudo que fizemos, desse pequeno prefácio em relação à pombagira, a gente vai ver que Lilith, na verdade, ela é atemporal. Nós vamos dizer que os mitos do Zohar, a história do Zohar, que conta que Lilith foi a primeira mulher de Adão, ainda é muito pequeno em relação ao que o que nunca foi contado. Essa mulher que dizem ser maligna, essa mulher escarlate, Babalon, essa mulher extraordinária e perigosa, que aparece naquela boate em que 150 pessoas passaram por um incêndio, que ela apontava o banheiro, como sair, as pessoas corriam para lá, e não era porta de saída, e ali desviveram ali. Então essa mulher, ela vai aparecer em todo canto, e é muito interessante que aí aparece a Lilith mítica e atemporal, que vem aí desde outras eras, como Inanna, né? Que vem como Hecate, essa mulher, essa demonesa, que vem de muitas eras, com muitos nomes, e somente ali na nação hebraica ela vai receber o nome de Lilith. Ela é temida porque é atemporal. Ela é temida porque é imortal. Ela é temida porque se sabe que, para além do mito, da mítica, da questão do miticismo, ela existe em carne e osso como eu e você. E existe para além dos séculos e atemporal, que nós humanos não sabemos exatamente como entender e compreender todos esses mistérios, a não ser que a gente contemple, passe horas buscando contemplar esses mistérios e atendendo isso aí. Então nós vamos adentrar o Pissofia, e no Pissofia, que é justamente esses evangelhos que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, que é justamente os mesmos livros, os famosos livros do Mar Morto, né? A biblioteca de Nag Hammadi é nada mais do que 57 livros que foram achados no deserto, muitos deles bíblicos, e dos quais 47 são completamente inéditos. Percebam isso, completamente inéditos. E a Bíblia católica que se usava na época em que essas descobertas foram feitas era a Vulgata de Jerônimo. E especialistas foram até a esses templos, a esses mosteiros, ver, estudar esses livros originais, inclusive 47, como eu falei, inéditos, e ali observaram que havia 5 cópias de um livro completo. Então, havia um pedaço, partes do livro, mas um livro estava completo, e ele tinha 5 cópias, que é justamente o Evangelho Apócrifo de João.
Esses livros é o Evangelho Apócrifo de João, entre outros livros inéditos, como já falamos, formaram um livro espetacular que é chamado Piste Sofia. Dentro dessa história de Piste Sofia, você vai encontrar uma das coisas que é extraordinária. A gente vai para lá e a gente vai ver, para além do tempo, aonde o tempo não é contado como tempo, mas como aeon, porque o tempo é invenção humana. Havia, diz lá o livro de Piste Sofia, em primeiro plano, o inefável. O inefável era um ser completamente absoluto, supremo, cheio de felicidade, de paz, absorto em sua própria contemplação. Esse ser que não é Deus. Esse ser que não é criador. Esse ser que não é ser como nós humanos compreendemos, ele vivia só com ele próprio. E num momento, e eu falo um momento para que nós como humanos possamos entender, em dado segundo, ele teve um pensamento. E essa história de ter um pensamento, de não ter pensamento e viver em completa felicidade, você vai entender isso se você já teve algum orgasmo. Porque se você ler o livro Do Sexo à Supraconsciência, do Osho, você vai entender que os homens são absortos em sexo, buscam tanto sexo porque haverá aquele momento de conjunção carnal em que ele e ela vão entrar num estado de não pensamento, que é chamado de orgasmo. A ejaculação no homem é físico, mas o orgasmo é completamente anímico. E nós escrevemos um livro que vamos estar aí fazendo, que é Sexo, o Orgasmo da Alma. E naquele momento ali em que se há orgasmo, por isso que se procura tanto, o indivíduo volta ao ventre da mãe, em que era plenamente feliz, em que não conhecia o que viria depois. Mas para além até do ventre da mãe, o indivíduo vivencia o momento único de deificação, o maior momento em que o homem pode viver, em que ele se torna realmente Deus, que é justamente dentro da sexualidade. Então, o orgasmo é não pensamento, é felicidade plena. E esse ser, agora sim você pode entender mais ou menos, grosso modo, esse ser vivia completamente assim, por aeões e aeões, porque é para além do tempo. E um dia ele teve um pensamento, no momento em que ele teve o pensamento, ele separou-se. Ele saiu dele mesmo e contemplou a ele mesmo. Ele ficou de frente para ele, absorto na beleza que ele era. Esse ser de luz que sai da própria luz, que sai do próprio ser, ele é chamado no Piste Sofia de Barbelô. Barbelô é o primeiro aeon. Neste primeiro aeon, acontece que o ser inominável, o inefável, o para além do Criador, o para além do Deus, o que não se tem nome, o inominável, resolveu abraçar aquela luz extraordinária. E naquele abraço, naquele amor com si mesmo, nasce o segundo aeon, que nós iremos chamar de Cristo. A palavra Cristo e Krishna é muito interessante, porque elas pertencem à mesma raiz. Krishna significa todo atraente, a mesma coisa acontece com Cristo. E aí o Krishna, o Cristo, o Buda, ou o portador da luz, ou Lúcifer,
é o segundo éon. Por isso que se diz que Cristo e Lúcifer são uma pessoa só. Porque, na verdade, são estados extraordinários de consciência em que o indivíduo que alcança vive para além do tempo, dentro do tempo. Existe infinitamente no finito. É cheio de paz, felicidade e altamente satisfeito. É justamente o que se chama do Bhagavad Gita de Atmarama, autossatisfeito. Então, esse é um dos, na verdade, é a maior busca daqueles que querem a autorrealização e a iluminação espiritual, alcançar esse estágio. Porém, os aeões que foram feitos depois, nós teremos o 12º aeon. E esse 12º aeon é justamente Sofia. E os aeões nasciam em pares, mas Sofia nasce sozinha. E ela se recusa, como os outros aeões que vieram acima dela, de contemplar o Uno, de plasmar-se na felicidade, da própria felicidade, que era o Uno, o indivisível. Ela se nega a isso. E ela foge do Pleroma, que é justamente o grupo desses aeões. E aí ela resolve ter um filho sem que tivesse contato com nenhum dos aeões. E é quando nasce Iadalbaoth. Iadalbaoth seria o criador desse universo material e de outros. Mas o que nós queremos dizer é que ali já na mulher, na Sofia, nessa mulher solitária, já nasce a rebelde. Sofia é, pois, o primeiro arquétipo de rebeldia anterior. O Pris-Sofia conta de histórias anterior até a própria Gênesis. Então nós temos ali Pris-Sofia, que é uma mulher rebelde, que é uma éon feminina rebelde. Aí tem um cara chamado Jean von Halley, que é Rogério, que diz que Sofia é o Sofia. Ele chama Sofia, ele diz que Sofia é um homem, é uma coisa terrível. Você lê o livro Pris-Sofia e Arcontes, você lê querendo vomitar, você lê, tem ânsia de vômito enquanto você lê aquilo que aquele cara escreveu. Aquele monte de bobagem que Jean von Allen escreveu sobre os Arcontes e Sofia. Né? Nós temos esses livros e vamos comentar sobre esse livro após. Então, o que acontece? Sofia é do sexo feminino, ela é rebelde, Lilith se rebela contra Adão e contra a divindade e sai antes de receber a maldição da morte. E aí vem Eva, que também se rebela contra os Elohims. Eva, que come do fruto, dado por outra criatura feminina, que é a serpente, e se rebela contra o clube do Bolinha, que é os Elohims. Então você observa o que acontece. Primeiro Sofia, depois Sofia, depois na Gênesis nós temos aí Eva, e depois nós teremos aí no Zorra, o livro dos esplendores, a história e o mito, né, de Lilith. Veja, essas mulheres, elas simplesmente vão modificar a forma de pensar, porque o homem é dito que o homem se viu nu pela primeira vez, ou seja, se viu diferente dos animais. A mulher em todas as histórias é rebelde contra a divindade que a criou e ela dá consciência ao homem. Este problema da mulher dar consciência ao homem, e para isso sofrer essa queda, porque Sofia cai, porque Eva cai, porque Lilith cai,
fez com que os homens nascidos de mulher resolvessem reprimi-las. Isso aí é fabuloso. Então, no período da Santa Inquisição, que não tinha nada, houve perseguição a mulheres que eram consideradas bruxas. Leia-se a Inquisição em Portugal de Alexandre Herculano e o Templo de Satã, de Guaita, volume 1 e 2. O volume 1 é imperdível. Ou Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo, quando comenta exatamente sobre aquela história de Quasímodo e Esmeralda. Esmeralda é a bela que justamente é acusada de bruxa, e ela está ali no pátio da igreja sendo julgada pelos seus inquisidores, onde ela é entrevistada pelos inquisidores cruéis, e até o carneirinho dela. E ela é justamente condenada a sofrer tormentos. E Quasímodo, que morava nessa catedral, salva ela e foge pelas cordas com ela ali pendurada. Então, o Nossa Senhora de Paris, ou o Corcunda de Notre Dame, nasce exatamente de um ato heróico quando o homem salva a mulher. Os homens que salvam as mulheres, eles são exatamente aqueles indivíduos que têm o arquétipo, e é interessante que ninguém procura esse arquétipo, mas é o arquétipo do primeiro de Adão, que ele pega do fruto e come. Em Pissofia, nós temos aí o Cristo que desce na figura de Jesus. No caso, Jesus vai alcançar esse estado cristocêntrico e vai elevar a Sofia. Então, é ali exatamente nesses arquétipos de homens que salvam as mulheres que você vai entender a gratidão anímica do homem justamente a essa libertação que a mulher dá a ele. Então Lilith é exatamente isso. É a grande libertadora dos homens das correntes do divino, porque ela é infernal. Ela bate de frente com a igreja porque ela é completamente desacreditada daquele Deus criador. Deixando claro que o criador não é Deus, esse nome de Deus foi colocado bem depois. Né? Os indianos não acreditavam que Brahma era Deus. Né? Então, Brahma, que é o criador que nasce exatamente do umbigo de lótus do Senhor Krishna, ele é um criador, Javé é um criador, os Elohim são criadores. E aí o homem começou a dizer, e aí vem se dizer bem depois, ali já no Império Romano, que é Deus. Ali onde se escrevia, e criou Iau, os céus e a terra, né? Seria o nome dessa coisa que cria, desse criador que cria. Né? Aí colocaram e criou Deus os céus e a terra. Porém, esses criadores que eles nascem, né, eles têm um problema muito sério com o sexo feminino. E é essa repressão toda que acontece contra a mulher, você pode estudar claramente no livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, volume 1 e 2, você vai entender melhor toda essa problemática religiosa, financeira e de preconceito contra a mulher que existe. Você vê aí o grande misógino Donald Trump, justamente aí contra a mulher, e esse Nenei, sei lá, o nome desse presidente aí dos Estados Unidos, que tem nome de doido, cara de doido, dizendo, tirando do Código Penal essa questão aí de feminicídio. Ou seja, os direitos das mulheres sendo castrados, mulheres que batalharam para ter. Né? Agora, no Senado, há pouco tempo, essa coisa da mulher receber igual ao homem foi cortada. Então, é exatamente contra essas coisas que a mulher tem que se apegar a esses mitos, que é justamente esses arquétipos da Lilith. Lilith vai ter um poder extraordinário em relação à mudança física da mulher,
Lilith vai dar a beleza da mulher, Lilith vai dar a juventude eterna, Lilith vai dar dinheiro, finanças, etc., para aquelas pessoas que as venera, para aquelas mulheres que as venera, deixando bem claro que Lilith gosta deveras da mulher. Dizem que ela, em relação aos homossexuais, ela os entende porque são almas femininas presas perpetuamente em corpos masculinos, ou seja, são psicologias femininas presas em fisiologias femininas, em fisiologias masculinas, mas que nós vamos ver um problema nisso, porque os homossexuais são geralmente, aí diz, né, as ciências ocultas, de que foram homens perversos que usaram e abusaram da mulher em demasia, e agora esses indivíduos, esses camaradas, né, justamente por questão da consciência, pelo justo tribunal da consciência, nascem corpo de homens, ou seja, eram homens extremamente perversos, né, repetimos, com o lado feminino, e por essa razão estão nessa condição de pansexualismo agora. Então é importante a gente colocar um ponto de interrogação nisso, nessa história de Lilith gostar de homossexuais. Primeiro nós precisamos conhecer essa história, né, do que é espiritualmente falando o homossexualismo. E eu estou falando dentro da questão do ocultismo, né, o que vem a ser isso aí. E a conclusão que nós temos, depois de estudarmos muitas escrituras em geral e adentrarmos os segredos através de projeciologia, etc., é que é exatamente isso, é uma prisão perpétua do espírito opressor, violentador de outras eras, num corpo contrário ao que tinha em outra vida. Então, eu particularmente tenho reservas ali de gostar, né, dos cultos homossexuais, pansexuais, etc. Dito isto, eu vejo Lilith exatamente dessa forma, assim. E eu vejo, devido a muito estudo, que ela tem essa predileção por mulheres héteras, ok? Por mulheres héteras. E ponto final. Mas ela tolera, e nós temos um grande grimório aqui ao lado, que nós só trabalhamos e repassamos para pessoas que são pactuadas, é o grande grimório da Lilith, que você vai ver que ela tolera o zelo. Por exemplo, aqui na minha casa, as sacerdotisas, como não moram aqui, sou eu que zelo por ela. Quer dizer, pelo menos aí a gente mantém o local delas, né, limpo, etc. e tal. E a sacerdotisa é que faz os cultos para ela. Então é importante que o homem que queira cultuar Lilith, e é possível, veja bem, aí eu já vejo, né, eu observo, e tem nesse grande grimório isso, que o homem que ele gosta de mulheres, ele protege as mulheres, ele tem sim uma certa licença para ter dentro do seu templo, de sua residência, que se de Kahali. Então, essas coisas que colocam por aí, essas apostilas, em que se trabalha com sangue morto, essas loucuras, essa história de meditar em Lilith. Eu vi uma senhora dizendo, eu meditei em Lilith na primeira semana, tive dores de cabeça, vômito, diarreia. Porque isso aí é loucura, gente. Como é que uma coisa... Tem outra maluca aqui que era pactuada em Lilith. Sabe? Uma pessoa desprezível mesmo.
E ela acorda 3 da madrugada para meditar em Lilith, em Lúcifer. Nunca vi estudando quem de fato era Lúcifer. Ela prometeu um vinho para Lúcifer, porque diz ela que é rica, que é isso. Prometeu um vinho, estou aqui dentro do supermercado e tal. E depois de 15 dias eu perguntei, e aí, comprou o uísque? Eu queria ver a foto do uísque. Um Macallan, né? Um uísque e tal. Não, ela nunca mostrou foto porque de fato ela nunca deu. Então, assim, mas ela medita naquilo que ela não sabe o que é. E aí é para ter mesmo diarreia, vômito, é para ser colocada no CAPS, é para ser, porque você devia meditar em Jesus de Nazaré, na Pantera Cor-de-Rosa, no Tom e Jerry, mas meditar em algo que é atemporal, que faz parte de um aeon, que é macro, enquanto você é micro, tá? Que não é humano, você não é humano. Como que você vai meditar em algo que você não sabe as dimensões que essa coisa tem? Né? Você não pode, porque a Lilith, a pombagira, se incorpora, mas a Lilith você não vai incorporar nunca. E sim, ela vai abrir os caminhos, ela vai dar a dominação masculina, ela vai colocar os homens debaixo dos pés dessa mulher, vai acorrentar, ela vai acorrentar o homem, essa mulher, ela vai abrir caminhos, ela vai dar eterna juventude a essas mulheres, ela vai cuidar da saúde dessas mulheres que de fato a cultuaram. E é justamente esse o encontro com Lilith, mulher demônio de deusa, e o resgate do lado sombrio do feminino é universal. Não há nenhum arquétipo tão poderoso, tão empoderado, tão glorioso como que se de Carrar a Lilith. Certamente que não esgotei o assunto, mas deixei claro para a Ju e para muitas pessoas que tentam buscar, aí, que buscam alguma coisa referente a Lilith, né? Que elas podem entrar em contato se realmente quiserem. Podem ter assessoria em Lilith, podem fazer o seu próprio altar. Com nossa assessoria, podem ter o grande Grimório da Lilith, o básico, o avançado, e a gente vai dar assessoria para você ter que seguir o Carrá, a Lilith em sua própria casa, e você se tornar uma pessoa, uma pessoa que possa cultuar. Nós vamos apresentar para você quais os perigos de cultuá-la e da maneira errada de cultuá-la. Mas nós vamos trabalhar com você passo a passo, para você não entrar nessas loucuras, nesses problemas cognitivos, que essas pessoas que interpretam mal a Lilith têm problemas sérios, cognitivos e problemas sexuais, esquizofrênicos, psiquiátricos, são terríveis, para fazer um culto assim tão hediondo, para usar a Lilith como espelho dos seus esgotos emocionais, das suas fezes psíquicas, porque tem gente que defeca mesmo pelo pensamento. A gente, quando abre a boca, é como abrir uma fossa. Não sabe realmente o que está falando. Então, esse é o segundo vídeo. Colocando aí no YouTube, repassando para a Juju, dividindo com todo mundo. Eita!